Nosso tema, dando sequência ao que nós vimos conversando desde segunda-feira passada, é esse tema da maldição hereditária baseado na genealogia de Jesus. É claro que a genealogia de Jesus, como eu disse na segunda-feira, foi posta aqui para criar um vínculo entre o Messias anunciado nesse Evangelho segundo Mateus e o povo de Israel e a herança genealógica que vem de Davi. Mas antes disso, começa em Abraão, os patriarcas, atravessa por Davi, todos os grandes episódios do povo hebreu em Abraão, do povo de Israel na peregrinação, e depois da divisão com Roboão após Salomão do povo judeu na maior parte do tempo. Essa é a narrativa, até a convergência disso no nascimento de Jesus, chamado o Cristo. Então, isso está claro, e é a primeira coisa básica, sobre a qual eu fiz uma introdução muito rápida, mas deixando claro que a gente tinha muito mais a tratar, a ver e a considerar aqui, e foi justamente o que eu fiz de terça-feira para cá. Foi mostrar as implicações variadas, olhando, por exemplo, cada um desses indivíduos aqui nomeados, mencionados, e mostrando a você como uma das coisas que mais fizeram mal à população cristã no planeta, e eu diria que não é de hoje, é de sempre, teve nomes diferentes. Ou algumas vezes eram as bruxas, os feiticeiros, as pessoas chamadas e designadas como bruxas, eram só pessoas, da maioria das vezes, diferentes, ou alquimistas. Hoje seriam especialistas em química, mas naquele tempo a ignorância tão grande colocou muito desses indivíduos em situação de penalização, de morte. Isso não acabou com a Reforma Protestante. A própria Reforma Protestante continuou a ter as suas caças às bruxas. Depois a gente tem histórias, não apenas na Europa, mas nos Estados Unidos, colonizado por protestantes, com as suas muitas caças às bruxas, as suas maldições hereditárias. Filho de bruxa já nascia com alguma marca da maldade que eles procuravam desde o nascimento na criança. No entanto, para a gente não se prolongar para sempre numa história que já deveria ser bastante conhecida de todos nós, eu me concentrei esses dias aqui no que aconteceu no século XX. E como o início do século XX já carregava algumas dessas coisas, é por isso que os missionários, especialmente os americanos, que eram muito menos preparados do que os missionários ingleses, que tinham uma formação muito melhor, formação teológica, formação histórica, geográfica, arqueológica. A Inglaterra vem na frente disso tudo e de praticamente todo mundo nessa área há alguns séculos. Mas nos Estados Unidos, eles enviavam missionários muitas vezes toscos, ignorantes, mandavam para as matas da América do Sul para ganhar os índios, para afastá-los dos seus espíritos hereditários, das suas crenças na presença dos ancestrais como guias espirituais da tribo, e todas essas coisas que frequentemente se encontram nas culturas indígenas. E os missionários vinham para destruir, para batizar essa cultura indígena de endemoninhada, de maligna.
e para relacionar qualquer que fosse o aspecto estranho, até do choque cultural dos indígenas, dos autóctones, com esses missionários que chegavam, especialmente dos Estados Unidos, isso gera um choque de culturas. E esse choque de cultura, a gente sabe, do ponto de vista psicológico e psicossocial, é profundamente desestruturante para a mente do dominado, para a mente, no caso, do autóctone indígena, que estava ali sob a opressão missionária dos que achavam que possuíam uma cultura divina, que era a cultura protestante, a cultura puritana, a cultura vinculada ao cristianismo. Tenham sido os padres, anteriormente aos protestantes, que fizeram toda a devastação, que está muito bem historiada, por exemplo, no livro do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, que, a meu ver, não é um bom livro do ponto de vista da advocacia ideológica que o Eduardo Galeano fez, foi uma leitura marxista de toda a situação da América Latina, mas a leitura histórica, eu concordo com ela, eu não concordo com a interpretação marxista do fenômeno, mas a leitura da opressão religiosa, católica, depois protestante, e ali no Veias Abertas da América Latina, que é o livro do Eduardo Galeano, a maior parte das descrições amplamente documentadas tem a ver com os padres e as ordens católicas na América Latina, provocando a morte e a devastação de milhões, não é exagero, milhões e milhões de indivíduos neste continente latino-americano. É um dos levantamentos históricos mais ricos, já foi feito há algum tempo. No início dos anos 80, o Eduardo Galeano produziu o livro, depois ele mesmo veio a público nos anos 90, início dos anos 2000, dizendo, olha, o levantamento histórico que eu fiz continua todo ele na validade. Agora, a minha interpretação de que a solução para isso teria que ser um olhar marxista da realidade, em relação a isso, eu discordo de mim mesmo hoje em dia completamente. Mas em relação à análise e ao inventário histórico, não resta a menor dúvida. Foi muito sangue derramado em nome de Cristo, em nome da Igreja Católica, durante anos, e depois muita opressão espiritual praticada pelos protestantes, depois pelos protestantes evangélicos pentecostais missionários, oprimindo, querendo extirpar toda a cultura autóctone da região, era considerada diabólica. A única cultura santa era a cultura produzida pela igreja evangélica ou protestante nos Estados Unidos da América, especialmente, ou a cultura herdada do chamado Destino Manifesto, que era a ideologia que a igreja protestante americana praticava e achava que era seu dever impor isso sobre todo mundo. Eles estavam aqui para ser o Israel que daria certo. E eles começaram com isso muito antes de Israel ter voltado para a Palestina, para a antiga terra de Israel. Eles começaram a pensar assim no século XVIII, e 17, 18, quando eles desenvolveram profundamente a doutrina do Destino Manifesto. Depois do século XIX, que foi o início das grandes ações missionárias, eram provocadas pela ideia do Destino Manifesto, de que os Estados Unidos eram o novo Israel, o Israel de Deus para cumprir aquilo que o Israel do Oriente Médio, desde o ano 70 da era vigente, da era cristã, não tinha dado conta antes e por isso tinham sido dispersos.
Foi só depois da Segunda Guerra, em 48, quando Israel voltou, os que tinham sido despatriados voltaram para sua terra original, na Palestina, com todos os conflitos que eles enfrentaram para voltar e enfrentam até o dia de hoje para continuar, é que a doutrina do destino manifesto, como estando totalmente vinculada ao novo Israel, que seriam os Estados Unidos da América, começou a dar lugar a essa escatologia dispensacionalista que acabou colocando Israel no centro do relógio profético de Deus, e daí para frente, de 1948 para cá, é que se desenvolveram todas essas escatologias que, se Israel soltar um pum, é sinal de que Jesus está voltando. Israel pode fazer todas as coisas erradas, que eles estão justificados, porque eles conseguiram voltar e estão cumprindo a profecia. Quando eles acertam, eles são quase divinizados. Quando eles erram, ninguém tem nenhuma crítica a fazer. E quem quer que tenha tal crítica a fazer será mal visto por aqueles que são os fanáticos escatológicos desse dispensacionalismo que se tornou vigente e tomou conta da expectativa de escatom, de parousia, ou seja, da volta do Senhor no mundo inteiro. Mas eu estava dizendo, um trabalho chamado missionário, que chegou, por exemplo, à América Latina, e na América Latina chegou ao Brasil há mais de 150 anos, vindo da parte de protestantes e posteriormente evangélicos pentecostais, já carregava esse pressuposto de que nós éramos parte de uma cultura amaldiçoada e que a cultura judaico-cristã era uma cultura bendita. A cultura dos judeus e do fomento cristão no sincretismo judaico-cristão era a cultura a involucrar a doutrinação dos missionários que chegaram aqui com esse destino manifesto. De modo que quase tudo que você vê em volta e que faz parte da cultura evangélica protestante no Brasil é uma herança produzida de maneira religiosamente industrializada, sobretudo nos Estados Unidos da América, e ideologizada a partir da ideia do destino manifesto. Ou seja, que os Estados Unidos, repetindo pela terceira vez, seriam o novo Israel de Deus, levantado por Deus para cumprir as promessas que o Israel idólatra do Antigo Testamento e o Israel de coração empedernido que não reconheceu a visitação, a vinda, a encarnação do Cristo de Deus, pagou com seu próprio sangue por sua desobediência. Mas Deus levantou um outro povo após a reforma protestante, que eram os anglo-saxãos que migraram para a América, mataram todos os autóctones americanos, destruíram civilizações de milhões e milhões de indígenas super evoluídos, alguns deles, muito mais evoluídos astronomicamente, conhecimento da terra, conhecimento da natureza, conhecimento das estações, conhecimentos de ciência das plantas, das raízes, de tudo que havia no chamado solo americano, e que estavam ali há milhares e milhares de anos. Hoje a gente sabe que são culturas antiquíssimas, algumas delas tão antigas ou até mais antigas do que as celebradas culturas antigas da Mesopotâmia ou do Egito. Hoje a arqueologia descobre nos Estados Unidos povos de uma antiguidade extraordinária, praticamente inconcebível, mas tudo isso foi eliminado em nome de Jesus, em nome do Cristo, que procede dessa genealogia sobre a qual eu venho falando desde segunda-feira, de gente cuja história é infinitamente inferior
a grandeza de alma, de sensibilidade espiritual, de harmonia com a criação, de sensibilidade relacional daqueles povos originais, por exemplo, da América do Norte, que foram praticamente todos eles extintos, povos muito superiores aos cristãos toscos, brutos, arrogantes, supremacistas, com síndromes de divindade, que chegaram ali para aniquilar e destruir e impor uma nova sociedade, com base supostamente nessa cultura mais elevada, nessa cultura superior, chamada judaico-cristã, que seria a cultura de Deus da terra. Todos os outros povos, as suas culturas, são todas demoníacas, malignas, estranhas. Mas a cultura judaico-cristã, com o seu shofar, com a bandeira de Israel, com os seus candelabros, com os seus ritos sagrados, com as suas festas santas, com todas essas coisas, é para ser, e seria o desejo do cristianismo, impor essa cultura no planeta inteiro. As ações missionárias, tanto católicas quanto depois protestantes, tiveram essa visão de imposição dessa cultura, porque eles não conseguiam diferenciar o evangelho puro e simples de Jesus da cultura judaico-cristã. Colocaram tudo na mesma bagaça, no mesmo tonel, fizeram uma pinga doida dessa mistura e serviram aos povos como se fosse o modo de salvação. Não apenas crer em Cristo Jesus, mas tinha que crer em Cristo dentro dos parâmetros da cultura judaico-cristã. Foi o que se impôs. Apesar dessa genealogia, com gente de fora, de outros povos, que não tinham absolutamente nada a ver com a descendência semítica de Abraão, gente diferente, gente como Raabe, gente como Ruth, a Moabita, gente de povos distintos e diferentes, que entraram e fazem parte dessa genealogia. Não tem só judeus aqui, sem falar no fato de que há estudos muito sérios e antigos. Eu, pelo menos, o primeiro livro que eu li a esse respeito foi há uns 40 anos passados, um livro academicamente impecável, e que eu comprei nos Estados Unidos e li com muita dedicação, porque me interessou muito a história, que mostrava que, eventualmente, a progenitora de Davi era uma cananeia, como eu falei aqui na segunda-feira. Eventualmente, existem evidências de que ela poderia, e quem sabe tenha sido mesmo, uma mulher de Canaã, uma cananeia. Daí, Davi ser tão diferente de alguns dos seus contemporâneos, a ponto de que se ressalta o fato da sua louridão, da sua ruivice, de como ele era uma figura que na multidão se destacava não pelo tamanho, não era alto, ao contrário, ele era mediano de altura, mas tinha uma fisionomia muito diferente, um cabelo ruivo, que não se encontrava em abundância nem para todo lado. E os estudiosos que se dedicaram a essas pesquisas com minuciosidade chegavam, muitos deles, à conclusão de que Davi tinha um pai da genealogia judaica, Jessé, e que foi um indivíduo que segue essa genealogia, embora no próprio sangue de Jessé você tenha a proximidade de Raabe, a prostituta de Jericó, você tem a proximidade de Ruth, a Moabita. Eram pessoas próximas, tataravós, bisavó, avó, aí a mãe,
de Davi, Cananeia, eventualmente. E para bagunçar do ponto de vista genético completamente essa genealogia. Ela é uma genealogia histórica, mas ela não é uma genealogia genética. A genética tem as suas muitas variações dentro do escopo desse corpo de história aqui narrado. Mas eu estou dizendo isso só para afirmar que uma quantidade enorme de pessoas, católicas e protestantes, tanto dos Estados Unidos da América quanto da América Latina, como de qualquer outro lugar da Terra onde o cristianismo tenha prevalecido, tiveram que fazer uma introjeção das suas culturas originais, muitas vezes renegá-las sob pena de serem justiçados, de virarem feiticeiros, de virarem bruxas, de serem apedrejados, queimados, banidos, isolados e se tornarem pessoas amaldiçoadas com quem não se podia falar, algumas delas exiladas da própria família para sempre, porque se não se convertiam ao novo padrão cultural, religioso, judaico-cristão, estavam definitivamente defenestradas das suas histórias anteriores. Então, pois bem, isso deixou um caldo, como eu disse ontem, um caldo cultural, que aqui entre nós cresceu enorme, imensamente, e ganhou outros contornos que começaram a ficar cada vez mais fanatizados do final da década de 70, início dos anos 80 para cá. Portanto, a gente está experimentando quase já 50 anos de uma redoutrinação a respeito do fato de que quem não se torna evangélico, com a cultura evangélica, frequentando a casinha evangélica, com os ritos inventados pelos evangélicos, tenham sido os ritos anteriores dos protestantes, ou os ritos dos pentecostais tradicionais, ou os ritos dos neopentecostais, que são ritos de natureza miscigenada e sincretizada com outras culturas, mas que usam nome. Esses ritos são usados para levantar dinheiro, para explorar a superstição dentro do coração dos povos, mas o nome de Jesus acoberta a exploração latente e patente que está presente nisso tudo. E aí, você nasceu há 50 anos, há 60 anos, ou você tem a minha idade, quase 70 anos, e se converteu com 20 anos de idade, há 50 anos atrás, já começou a pegar o reavivamento dessas influências malditas. E se a pessoa tivesse algum pé em algum lugar, se tivesse uma mãe que fosse uma pessoa de terreiro, ou de cultura religiosa africana, ou afro-ameríndia, ou fosse negra, ou se vestisse de baiana, ou fizesse comida baiana, como acarajé, por exemplo, que parece que é uma comida amaldiçoada. Tudo que é feito na Bahia já vem com a colher de pau da maldição na cabeça interpretativa e adoecida desse pessoal todo evangélico que aprendeu e desenvolveu e passou adiante esse tipo de superstição supremacista perversa, de alijamento da cultura dos povos no Brasil, e continua a haver isso até o dia de hoje. A Bahia é vista assim. Eu me lembro no tempo em que era também o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era considerado uma cidade maldita por causa da quantidade de terreiros de macumba. Tinha muito no Rio naquele tempo. A Bahia era o candomblé, mas o Rio tinha muito terreiro de macumba, de umbanda, de quimbanda.
tinha muito despacho nas esquinas. Eu me lembro que quando eu era jovenzinho, com 10, 11 anos, e a minha segunda namoradinha morava em São Francisco. A minha primeira era uma garotinha que morava na minha rua, no bairro do Ingá. Eu tinha 11 anos para 12. Annelise era o nome dela, uma menina bonitinha. E eu recebia permissão para andar de mãos dadas com ela, subindo e descendo a rua. Era um negócio assim totalmente diferente, ninguém fazia isso. Permissão para namorar na porta dela, para levá-la até a sorveteria, para dar uns beijinhos assim discretos. Até que eu encontrei uma outra menina no bairro de São Francisco. E com por essa eu desenvolvi uma paixão. Eu já tinha aí por volta de 12 anos, e essa paixão durou até o meio dos meus 14 anos, por aí, 2 anos e meio de paixão juvenil, de mim por ela, dela por mim. E naquele tempo eu pegava um ônibus onde eu morava, no bairro do Ingá, na Praia das Flechas, em Niterói, ônibus 32, e descia na praia de São Francisco. Descia a rua Timbiras até chegar na Tupiniquins, na casa dela, onde eu namorava até umas 10 horas da noite, e ia embora a pé com o namorado de uma outra irmã dela para pegarmos praticamente o mesmo ônibus. Ele descia antes de mim. E a gente ia, ele era um pouquinho mais velho, ele devia ter seus 15 para 16, e quando a gente se conheceu, e eu tinha ali 12 para 13, a gente ia trocando, conversando, falando de intimidades, até onde a gente já tinha conseguido ir em intimidades físicas, com as namoradas e tal. E eu me lembro que esse rapaz, tanto quanto a maioria dos meus amigos, às vezes eles tinham a disposição de atravessar, fazer uma volta numa quadra inteira para evitarem um despacho na esquina. E nessa rua chamada Timbiras, que é uma rua cheia de cruzamentos, quem conhece o bairro de São Francisco até hoje em Niterói sabe, as ruas são as mesmas, não mudou nada. Quase que em toda esquina, às vezes de um lado e de outro da esquina, e a rua não era larga, e nem é, tinha um despacho de um lado e um despacho de outro. Aí o cara amedrontado, às 10h30, 11 horas da noite, naquele tempo isso já era tarde, tinha gente que fazia a volta no quarteirão para não passar por aquele lugar, porque tinha medo apavorante, especialmente os crentes também. O crente morria de medo disso. Eu é que era filho do meu pai, que se converteu quando eu tinha 12 anos, e aí papai tinha outra atitude. Papai não tinha medo de nada, ele achava no máximo que aquilo era fruto de uma superstição, mas que não era para a gente temer coisa nenhuma, jamais. Eu cresci com essa educação que me foi passada pelo meu pai, mesmo antes de eu me converter. Mas o que havia de preconceito, era uma coisa extraordinária. E não era só um preconceito daquele tipo que levanta o nariz, era ódio, era hostilidade, era malignidade mesmo. Se uma dona de casa descobrisse que a empregada doméstica dela, a cozinheira dela, frequentava um lugar de macumba, ou de quimbanda, umbanda ou candomblé, fosse o que fosse, dava conta. Porque não queria que aquela pessoa fizesse a comida dela para não amaldiçoar a comida dela. Esse é o nível de loucura, de paranoia dos crentes a vida inteira. Aí a gente chega aqui, no fim dos anos 80, fim dos anos 70, início dos anos 80, e quando chega por 84, mais ou menos, aterriza de vez essa história de maldição hereditária no Brasil. Como eu já disse, na mesma esteira de teologia da prosperidade, confissão positiva, maldição hereditária, esse negócio do cai-cai, das loucuras todas que tomaram conta do neopentecostalismo, influenciaram o pentecostalismo e depois
todas as denominações, até as históricas, isso cresceu nesse período, do meio dos anos 80 para cá, e ficou avassalador nos anos 90. E quando nós iniciamos os anos 2000, isso já estava presente em todos os lugares, era o assunto do pânico, do pavor e da relevância assustada de todos os crentes, atribuindo a isso e amaldiçoando os que tinham vínculos com isso, se afastando dessas pessoas, uma capacidade de romper relacionamentos enorme, inclusive na família. Um primo, uma prima, uma pessoa que tivesse esses antecedentes religiosos era frequentemente objeto de ruptura, de corte, de separação. Ou o cara se convertia, eu já nem entrava na casa, não era mais chamado para nada, porque ele era contagioso, ele fazia mal. Vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Até que isso se transformou nessa intolerância religiosa que a gente vê presente hoje em todos os grupos, em todas as igrejas. E quem melhorou foi a Igreja Católica. Mas a igreja que decorre do protestantismo, com todas as variações e as camadas de acréscimo denominacionais desses últimos 500 anos, só piorou, só se tornou mais hostil, só se tornou mais supremacista, só se tornou completa e profundamente mais repugnante em relação ao modo como veem e tratam o próximo, nessa atitude que hoje em dia é criminosa. É intolerância, é discriminação, que cada vez será mais tratada sob os auspícios da legislação. Porque a discriminatória é uma intolerância intolerável, que não dá para aceitar. Intolerância não pode ser tolerada. A tolerância, a intolerância, sacramenta a intolerância como direito adquirido, e ninguém tem direito adquirido a ser intolerante em nenhuma sociedade democrática. Ninguém. Você pode concordar, discordar, isso é outra coisa, é foro íntimo. Agora, transformar isso em discurso, em pregação, em púlpito, em amaldiçoamento na televisão, como acontece, é porque esse é um país ainda muito frouxo. Mas no dia em que o que a Constituição estabelece entrar em vigência como acordo relacional na nossa sociedade para valer e com seriedade, vocês vão ver que uma quantidade enorme de intolerantes e que são massacrantes em relação aos cultos diferentes de outros grupos humanos, teriam que ir para a cadeia, porque eles já praticam isso com violência e brutalidade desmedida em vários lugares do país. E muita gente aqui comigo, hoje, foi educada assim, cresceu assim, a cabeça é assim. Por exemplo, o que eu falei sobre essa genealogia de Jesus, para algumas pessoas mais antigas, que já me viram pregar nesse texto inúmeras vezes, já me viram falar desse tema, a partir dessa genealogia, mostrando a pateticidade dos argumentos da nossa discriminação, da nossa intolerância, e como em Cristo Jesus tem lugar para todo mundo, coube todo mundo, coube quem não cabia. E é dali que aflora, que sai, que nasce o sol nascente das alturas, para a redenção de todo aquele que crê, sabendo ou não sabendo, está feito, está pago, é definitivo e não precisa da anuência, nem da concordância e nem da convenção de ninguém para determinar que seja assim, porque
Já foi feito assim na cruz, por aquele que deu o grito: está consumado, está feito. Ninguém desfaz, ninguém desmonta, ninguém descria o que a cruz criou antes da fundação do mundo. Quando o Cordeiro Eterno, que é uma arquetipia para declarar a graça da qual nasceu a criação, e a história da cruz em Jesus, que é a sinalização histórico-arquetípica desse fato, de que em Cristo Jesus a graça prevalece sobre o pecado, que a misericórdia triunfa sobre o juízo, e que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E tudo mais que em Jesus se fez realidade. No entanto, o óbvio não é aceito. O óbvio é heresia para a maioria das pessoas educadas nessa cultura discriminatória, perversa, supremacista e maligna, cheia de acepção de pessoas, contra o Deus acerca do qual se diz no Velho e no Novo Testamento que nunca fez, não fará, não faz acepção de pessoas, de ninguém. Contra isso tudo, todavia, se levanta esse povo que, numa arrogância satânica, diabólica, luciferiana, de superioridade, se acha maior do que os outros povos e não crê em Jesus. Crê sim na cultura judaico-cristã e crê especialmente na cultura denominacional, e acham que aqueles que praticam essa cultura de galpãozinho de Deus são os salvos, os únicos para os quais os anjos têm olhos, Deus tem coração e Jesus tem salvação, os únicos. Vocês vejam o nível do reducionismo perverso, pagão e horroroso. Depois que você passa a semana inteira considerando a diversidade, a pluralidade, a multietnicidade, a multiculturalidade da própria genealogia de Jesus. Então, isto repetido, eu queria perguntar a você o que está proposto como tema hoje aí. Você tem ou já teve medo de maldição? Eu não sei o que vocês estão escrevendo, mas o meu tema é este. Se você já escreveu alguma coisa sobre o assunto, eu não estou olhando aqui. Vou começar a olhar agora. Se você escrever. A Denise Campos diz: a religião só ensina a fazer acepção de pessoas. Fulano é bom e o outro é ruim. Fulano é de Deus e o outro é do diabo. Eu estou certa com a minha religião e você errado com a sua. Aí ela diz: é uma chatice. Quem dera fosse só uma chatice. É uma diabolice, porque ao se fazer assim, essas pessoas afastam, separam gente boa. Só nasceu num contexto diferente, numa cultura diferente, e que teve pais diferentes dos seus, ou teve experiências distintas da sua, mas são pessoas boas. A religião diferente das pessoas não torna ninguém melhor ou pior. Se religião tornasse alguém bom, a gente teria que dizer que os evangélicos fanáticos, que são o público mais fanático do Brasil, são cerca de 35% da população brasileira, e dos 35% são os mais fanáticos. Os outros 65% do país não vive de maneira tão fanática. Não existe nenhum grupo mais fanático do que o grupo evangélico, de um modo geral. É claro que tem denominações que passam de toda e qualquer concepção de loucura,
fanática e intolerante de violência explícita, declarada, como a gente vê cada vez mais. No entanto, se religião melhorasse as pessoas, a gente, com 35% de crentes na população brasileira, nós já seríamos um país transformado. 35% é o bastante para alterar a sociedade inteira, para trazer um senso de justiça, de equanimidade, de busca por menos desigualdade, por maior cultura, maior educação, melhor tratamento. Se a verdadeira religião cristã, que é aquela que Tiago menciona na sua epístola, Tiago, irmão de Jesus, quando ele diz que se alguém quiser ser religioso, então pratique a verdadeira religião, que não é para Deus, porque ninguém consegue se religar com Deus. A religião de Deus é Deus que se religa conosco na cruz, em Cristo e na encarnação. E se religou com todo mundo que a religião disse que não queria ver o Cristo encarnado, religado a eles e amigo deles, como ele foi chamado amigo de pecadores, endemoninhado, maligno, suicida pelos religiosos, por causa do grupo que ele acolhia, que era gente parecida com a genealogia da qual ele próprio adivinha. No entanto, se aqui no Brasil o que a gente chama de igreja tivesse um mínimo de experiência com Jesus, com o Evangelho, com a prática da fé, esse país já seria um país completamente diferente do que nós somos. E tem mais, se no meio de tantos grupos religiosos os evangélicos se tornaram os piores, os mais fanáticos, os mais aguerridos, os mais violentos, os mais discriminadores, os mais estúpidos, então é porque os outros, que tiveram outras origens, outra cultura, outra educação, outro modo de olhar, são menos ruins. Ouça bem, são menos ruins ao tecido nacional do que nós já provamos que somos. Somos horrorosos, somos pavorosos, somos os piores de todos. Somos a malignidade ganhando expressão e efeito metástico, corrompendo tudo à volta. É trágico. E eu digo com a minha consciência limpa, porque sei que estou falando a verdade em Cristo Jesus e na história. E quero ver quem é que tem a capacidade de me enfrentar num cara a cara em qualquer lugar da terra. A respeito disso, vai ser atropelado pelas evidências dos fatos. Então, se religião melhorasse alguma coisa, nós não seríamos o país desastroso que nós ainda somos. Sendo que a maioria engajada desse público religioso são justamente os evangélicos, que se jactam de serem os salvadores da pátria, quando na realidade são os desconfiguradores, os desfiguradores, os arruinadores do significado de pátria, de equilíbrio, de igualdade, de direitos iguais para todos e de tudo mais que o Evangelho ensina. Antes da Constituição brasileira advogar, é o Evangelho de Cristo que ensina isso. E eu não vou me repetir mais 1 trilhão de vezes a respeito desse fato. Mas se alguém tem uma pergunta a respeito desse tema, ou quer contar a sua história, então conta aqui. Como quem é a Priscila Andrade, diz: cheguei a gritar que sou amaldiçoada. Jesus me perdoa, diz ela está pedindo, Jesus me perdoa, porque eu cheguei a gritar que eu sou uma pessoa amaldiçoada. Me conte aqui, vá falando. A Priscila já tinha dito antes: eu aprendi que sou filha de Jesus e não sou amaldiçoada. Agora,
Depois ela diz, porque eu tinha aprendido que sou amaldiçoada, e gritava que eu era amaldiçoada. Agora imagina o que é você viver com um peso desse na cabeça. Você pode imaginar? Você acordar todo dia, eu sou amaldiçoado, meu Deus, eu sou amaldiçoado. Porque a minha avó frequenta um terreiro. Porque ela é beata católica. Ou porque ela faz novena, eu sou amaldiçoado. Ou porque ela ama a Virgem Maria, Nossa Senhora, e se ajoelha e faz o sinal da cruz. Eu sou amaldiçoada por herança dela. Enquanto eu não fizer a minha avó parar com isso, o que ela fizer está pegando, é contagioso para dentro de casa. Aí como a pessoa não consegue mudar a avó, ela para de falar com a avó, maltrata a avó, não visita mais a avó, odeia a avó, para provar para Jesus que conquanto Raabe seja da família dela, Ruth seja da família dela, Batseba seja da família dela, Manassés seja da família dela, ela não pode conceber que Jesus seja dela, porque Jesus não poderia proceder, nem abençoar a gente que estivesse próxima de uma parentela tão estranha, tão pouco condicionada ou nem um pouco condicionada às heranças santificadas da cultura judaico-cristã ou das crenças supremacistas dos evangélicos. Então me responda aqui. Alguém falou que depois da nossa querida Priscila, que disse o evangelho ensina outra coisa. E eu aprendi, graças a Deus. Aí, deixa eu ver aqui, o pastor falou que iria para o inferno, que eu iria para o inferno porque eu parei de ir à igreja durante a pandemia. Ai, minha filha, isso não merece nem resposta, não é? Alexandre Costa, não merece nem resposta de tão idiota que é isso aqui. A Priscila está aqui. Tinha dito antes, porque eu não consegui ter filhos e sou solteira. Então, uma pessoa que não tem filhos, continua solteira e que gostaria muito de ter filhos, vai para a reunião de oração e pede filhos, e pede para casar, e não alcança isso dentro de um dado espaço de tempo, começa a suspeitar de que há uma maldição sobre ela. Olha só, como não há nada nem ninguém que escape desse medo, desse pavor. E o que mais? O Ivane Souza diz, a religião te lança maldição, diferentemente de Cristo que te salva. O que mais que a gente lê aqui? Falei, diz o Gesser Oliveira, falei em um estudo bíblico, nada que eu faça vai fazer com que Deus me ame mais ou menos. Ele simplesmente me ama e eu fui repreendido pelo líder, claro. Porque para eles a salvação não é pela graça, é pelas obras morais e pelas obras de rituais, de frequência, de dízimo, de oferta, de oferecimento para ser funcionário da igreja do pastor, voluntário, para ser um desses que são louvados como sendo obreiros e que se matam para tentar agradar a Deus e agradar o pastor, que é o Deus da comunidade. Aí tem aqui a Roselene Brum, que diz, agora sei que Deus me ama. Antes eu achava que eu não tinha jeito, que era hereditária a minha vida torta, que eu tentei a vida toda mudar dentro de igrejas e nunca consegui. E eu pensava que isso era por causa de uma maldição, quando na realidade a maldição era ficar lá dentro daquilo ali, ouvindo aquilo todo dia, se sentindo mal, se vendo mal, se desprezando, se aborrecendo, se abominando.
É gente que a cada passo diz perdão, Jesus, perdão, Jesus, perdão, Jesus, perdão, Jesus, perdão, Jesus. Imagina se é possível que alguém vivendo com essas ideias amaldiçoantes, apavorantes, infernosas, constantes, que nem intermitentes são, elas são contínuas na cabeça. Quem é que pode manter a saúde mental? Quem pode manter a saúde psicológica, emocional, espiritual, vivendo nesses termos? Quem consegue, minha gente? A doença é inevitável. Para alguém que exista com essas categorias, a doença é totalmente inevitável. A mente não suporta existir nessas condições. O que mais que vocês estão dizendo aqui? O Eric Muniz diz: na escola dominical ensinaram muito sobre objetos amaldiçoados. Eu não concordo, diz ele. Nem eu, meu filho. Porque, por exemplo, hoje de manhã eu cheguei aqui, fui arrumar algumas coisinhas, subi essas lâmpadas que estavam viradas para lá, porque ontem eu gravei os primeiros Café com Graça, que irão ao ar, e não irão ao ar publicamente, eles irão de graça, serão dados gratuitamente para todos aqueles que se inscreverem gratuitamente também no meu blog caiofabio.com.br. Quem for lá se inscrever vai passar a receber toda manhã o Café com Graça comigo, meia hora de uma palavra nos Salmos. Eu decidi ontem à noite, ao invés de fazer em João, por enquanto, já que eu vou fazer Mateus aqui até sabe Deus quando, eu vou fazer sobre os Salmos. Todo dia um salmo. E há alguns salmos que são tão longos que eu vou ficar semanas neles, ensinando o espírito devocional da fé. Lendo os salmos, tendo Jesus como chave hermenêutica. Mas, pois bem, eu estava dizendo que eu vim ajeitar essas lâmpadas, comecei a ver algumas coisas, aí peguei esse incensário. Olha aqui. Eu gosto de um incenso, meu Deus. Eu, Jesus, José e Maria, eu e os magos sobre os quais a gente vai falar na semana que vem, aqui no Papo de Graça, que está aqui no capítulo 2, que levaram para Jesus, vindos do Oriente, ouro, trouxeram ouro, incenso e mirra, que também é cheiro, é incenso. O altar, os altares de Israel eram cheios de incenso. O incenso feito de acácia, de cânhamo, que é um derivado da cannabis, o cânhamo, e às vezes canela ou mirra, ou o que eles fizessem. A descrição da composição do tipo de incenso, das misturas de incensos que deveriam ser aquele fator final do incenso queimado dentro do templo ou no tabernáculo. Hoje em dia a arqueologia descobre em lugares muito anteriores do tempo da chegada de Josué e dos juízes na terra de Canaã. Antes da terra ser nomeada como terra de Israel, havia altares, onde eles achavam a mesma composição de incenso, dos 3 elementos, aonde havia a acácia, havia o cânhamo, havia a mirra, havia incensos que eram queimados como oferenda ao Senhor, nos cultos primitivos de Israel. Então eu achei aqui e pensei, digo, interessante, eu daqui a pouco vou falar ali sobre maldição e por uma quantidade brutal de evangélicos, nem tanto os católicos que estão acostumados com incenso na missa, mas os evangélicos, se eles passarem perto de um incenso, eles dizem, está amarrado em nome de Jesus, está amarrado.
É uma delícia você enfiar o seu incenso aqui. Já tem até algum tempo que eu não uso esse incensário, mas eu já usei muito. Aí você fecha e sai por esses furinhos aqui, aquele cheirinho, a fumaça cheirosa. Aí você lê, Paulo usa a linguagem do incenso. Quando ele fala da vida dele, do louvor dele, que era como um culto de aroma suave. O que é isso? Ele está falando de incenso, o aroma suave. Você lê o Apocalipse. Não tem livro na Bíblia, nem judaica, nem evangélica, nem etíope, que é a maior de todas, com 88 livros. Em Bíblia nenhuma, não tem nenhuma Bíblia onde haja um livro com mais incenso sendo queimado do que no livro do Apocalipse. É um livro de incenso para todo lado, e os anjos com os seus incensários, é incenso diante do trono de Deus, é incenso que são as orações dos santos, é incenso nas mãos dos anjos, ou são incensários lançados sobre a terra como profecias a serem cumpridas contra a maldade humana, é incenso presente para todo lado. Agora, na cultura evangélica, pentecostal especialmente, e mesmo na cultura protestante, só porque os católicos usavam isso antes, tudo que os católicos usavam antes passou a ser também amaldiçoado pelos protestantes. E você tem tudo contra isso sem saber nem que você é herdeiro de uma idiotice, que você é só filho da sua própria ignorância. Por exemplo, quando eu me converti, o único instrumento que se podia tocar dentro de uma igreja presbiteriana era o órgão. E aí a primeira coisa que eu fiz depois de convertido, quando meu pai disse, fica aqui comigo na igreja presbiteriana, porque eu tinha me convertido numa Assembleia de Deus numa quarta noite, depois eu fui numa igreja batista, depois eu falei, não, eu vou para a praça, para os hippies e para os meus amigos dos clubes, das loucuras todas que com eles eu pratiquei. Esse é meu povo. E comecei a evangelizar para todo lado. As pessoas foram se convertendo aos borbotões. A igreja que não tinha ninguém ficou entupida de gente assim em meses, lotada. A minha casa virou um centro de acolhimento e eu transformei a igreja presbiteriana num centro de acolhimento. A casa pastoral ficou cheia de hippies, porque meu pai não precisava da casa que havia ao lado do templo, então ele me deixou encher de hippies. O pavilhão da igreja, onde havia os eventos sociais, eu entupi de hippies. Chegamos a ter 100, 120 hippies trabalhando, morando e comendo lá. E nos sábados o templo inteiro ficava entupido de malucos. E eu falei, eu não vou perder meu tempo ficando ouvindo essas coisas que quando eu era criança eu já não gostava delas, eu já tinha desistido delas, eu já tinha me afastado de tudo, porque eu achava isso tudo de uma estupidez sem tamanho. Por que eu agora que conheci de fato o Evangelho, para mim, e tenho esse pai que é um apóstolo Paulo contemporâneo aqui do meu lado, vou perder tempo ouvindo as bobagens que deviam estar silenciadas para sempre? Mas eu me lembro. Eu me lembro que os hippies chegavam lá em casa e acendiam os seus incensos. Todo mundo, para fazer as suas gargantilhas, as suas bijuterias, acendia um incensozinho e ficava ali, apertando ou desenhando com aqueles ácidos, queimavam o material, escreviam nomes, letras, faziam os seus desenhos e o incenso lá. E havia pessoas crentes que às vezes chegavam, aquele quintal, gramado cheio de maluco, incensários para todo lado, e perguntavam, escuta, você não tem medo da maldição que pode vir disso aí? Eu digo, aqui não. Aqui esse incenso está subindo como oração para Deus, meu filho.
Eu sou de Jesus, eu sou do Novo Testamento, eu não tenho nada a ver